Imagine acordar em um mundo onde o céu se rompe e o silêncio da madrugada é quebrado por um som que ninguém consegue explicar. As luzes falham, os relógios param e uma presença invisível toma conta do ar. Não é um filme, não é um pesadelo, é real. E então uma voz ecoa, não nos ouvidos, mas na alma. Uma voz que o mundo esqueceu, mas que o tempo todo avisava: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Se Jesus voltasse hoje, o que ele diria a mim, a você, ao mundo? Prepare-se, porque a resposta pode mudar tudo o que você acredita. Vivemos em uma era marcada por um caos silencioso, porém devastador. As manchetes gritam guerras, a fome consome multidões, o ódio se espalha como fogo, e a vaidade reina como um Deus moderno. A traição se tornou comum, e a verdade, essa virou produto, vendida, distorcida, negociada. O amor, aquele verdadeiro, que tudo suporta e nada espera em troca, parece ter morrido. E em seu lugar, a frieza, o egoísmo e o desprezo tomaram conta. Curioso, não é? Porque há mais de 2000 anos, Jesus já havia profetizado exatamente isso. Ele não apenas previu, ele descreveu com precisão cirúrgica o que hoje chamamos de atualidade. E o mais assustador é que muitos nem percebem, porque, como ele mesmo disse, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Hoje vivemos exatamente isso. A mentira ganhou palco. Os enganadores vestem ternos, usam microfones, têm milhões de seguidores. Falam de prosperidade, mas não mencionam arrependimento. Prometem bênçãos, mas ignoram a cruz. E enquanto isso, o amor se esfria. As igrejas se enchem, mas os corações se esvaziam de compaixão. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus alerta com palavras tão atuais quanto assustadoras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Ele não fala em linguagem simbólica. Ele fala como quem vê o fim se aproximando com olhos abertos. Não se trata apenas de conflitos políticos ou desastres naturais. Trata-se de um colapso moral e espiritual. O mundo está doente. O ego se tornou o novo altar. O que antes era pecado agora é normalidade. O certo virou errado. O errado virou estilo de vida. E como Jesus previu, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. E os justos, aqueles que ainda permanecem fiéis, que se negam a dobrar os joelhos diante do sistema, que preferem perder o mundo a perder a alma, estes são zombados, ridicularizados, cancelados, expostos, perseguidos. Exatamente como ele anunciou. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. O tempo de perseguição não está vindo. Ele já começou. E se Jesus voltasse agora? Não traria um novo sermão, não faria novas promessas, talvez apenas repetisse o que já disse, com um tom mais firme. Como quem fecha a porta de uma arca enquanto a chuva começa a cair. Talvez repetisse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Ou talvez, ao ver o cenário atual, ecoasse suas últimas palavras antes da cruz: está consumado. João 19:30. Porque tudo o que ele avisou já está acontecendo. A porta da graça ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Esse é o mistério e também o alerta. Se Jesus se levantasse hoje em meio às ruas frias e escuras das grandes cidades, ele não viria montado em plataformas humanas, nem seria anunciado como uma celebridade. Ele não buscaria aplausos, curtidas ou aprovação da multidão. Ele viria com verdade nos lábios e fogo nos olhos. Viria com a espada do Espírito na mão, dividindo luz e trevas,
verdade e mentira. E quando abrisse a boca, o mundo tremeria, porque as suas palavras jamais foram suaves para os corações endurecidos. Ele diria, como no início do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. A mesma mensagem que ecoou nos desertos da Galileia seria a mesma hoje, imutável, eterna, inegociável. Porque o reino de Deus não muda para agradar uma geração. Ele permanece puro, santo e soberano. E essa frase, arrependei-vos, não seria um conselho, seria um chamado urgente, um alerta para almas adormecidas que caminham rumo ao abismo sem perceber. Jesus caminharia pelas avenidas iluminadas por neon, mas espiritualmente apagadas. Ele não se impressionaria com os templos de mármore, nem com os telões das mega-congregações. Ele veria multidões com as mãos erguidas, mas com corações desconectados. Veria coros que cantam sobre fé, mas que vivem no medo. Veria líderes que pregam sobre santidade, mas negociam com o pecado. Em Apocalipse 3:1, ele já avisou: tens nome de que vives, mas estás morto. Ele falaria com todos: pastores famosos e anônimos, influenciadores digitais, políticos poderosos e pecadores esquecidos. Diante dele, ninguém teria privilégios, pois em Atos 10:34 está escrito: Deus não faz acepção de pessoas. Ele denunciaria o pecado com coragem, apontaria o erro com clareza, mas estenderia a mão com misericórdia para quem se arrependesse de coração. Como fez com Zaqueu, como fez com Pedro após a negação, como fez com tantos que o mundo condenava, mas que ele perdoou. Jesus abraçaria os cansados, os esquecidos, os desprezados pela sociedade. Aqueles que choram em silêncio, aqueles que ninguém vê. Ele enxugaria lágrimas, mas também confrontaria escolhas. Ele libertaria, mas exigiria transformação. Porque com Cristo não há meio termo. Ou você o segue por inteiro, ou continua perdido. Em Lucas 9:23, ele declarou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ele alertaria com firmeza, como fez há mais de 2000 anos: quem não está comigo, está contra mim. Mateus 12:30. Palavras duras, mas reais. Palavras que dividem, porque a verdade dói, mas salva. E talvez muitos não suportariam ouvir. Muitos prefeririam continuar em sua zona de conforto, em suas teologias de conveniência, em suas rotinas vazias e mornas. Mas Jesus já sabia disso. Ele mesmo disse em João 8:45, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Se Jesus viesse hoje, ele não buscaria fãs, mas discípulos. Não buscaria curtidas, mas obediência. Ele chamaria os fiéis para se levantarem, para pregarem a verdade, para viverem com ousadia. Porque o mundo precisa mais do que uma religião. Precisa de arrependimento. Precisa de santidade, precisa de um avivamento que comece de dentro para fora. E talvez, se passasse pelas nossas igrejas, por nossos púlpitos, por nossos cultos de aparência, ele choraria. Como chorou sobre Jerusalém? Ah, se você compreendesse neste dia o que te pode trazer a paz. Lucas 19:42. Mas muitos não compreenderiam. Muitos não reconheceriam o tempo da visitação. Muitos rejeitariam novamente o Salvador. Mas ainda há tempo, ainda há graça. Ainda há um chamado ecoando no deserto desta geração. Arrependei-vos, voltem para o Senhor, porque o reino dos céus está mais perto do que nunca. Você está preparado para ouvir Jesus agora? Ou só quando for tarde demais, porque ele já está falando? Sim. Ele não está em silêncio. Sua voz ecoa, não apenas nas páginas da Bíblia, mas também nos ventos da dor, nas lágrimas da noite, nos sinais que se multiplicam a cada dia. Ele fala através das Escrituras, através da consciência, através dos acontecimentos que abalam este mundo.
mas nem todos escutam. Muitos estão tão ocupados com o barulho da vida, com a correria, com as distrações, que não percebem o sussurro de Deus no meio da tempestade. Em Apocalipse 3:20 ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele está à porta, batendo, esperando. Ele não arromba, ele não invade, ele convida, ele chama, mas nem todos ouvem, nem todos abrem. A pergunta hoje não é: o que Jesus diria se estivesse aqui? A pergunta real, profunda, urgente é: você está disposto a ouvir o que ele já está dizendo? Neste exato momento, Jesus não grita. Ele não entra com fúria, mas com graça. Ele não se impõe, mas estende a mão. Porque Deus é amor, mas também é justo. Ele é misericórdia, mas também é juiz. E o tempo da misericórdia tem limite. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A graça tem prazo. A porta da arca não ficou aberta para sempre. E quando a última trombeta soar, quando o céu se rasgar e o Filho do Homem vier nas nuvens com poder e glória, Mateus 24:30, não haverá mais tempo para perguntas. Não haverá mais tempo para desculpas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2: Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Hoje ainda é tempo de decidir, ainda há ar, ainda há chance. Mas por quanto tempo? Porque o mundo vai continuar zombando, ignorando, rindo da fé, chamando de loucura aquilo que é sabedoria eterna. Mas e você? Você vai ouvir ou vai adiar mais uma vez? Vai continuar dizendo mais tarde, quando eu estiver pronto, quando eu resolver minha vida? Quantas vezes mais Deus vai precisar chamar você até que você entenda que não há vida fora dele? Em Hebreus 3:15 está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A decisão está diante de você, não amanhã, agora. Porque o amanhã pertence a Deus, e o tempo dele nunca atrasa, mas também não espera. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém pode estar esperando ouvir isso antes que o tempo acabe. Inscreva-se no canal A Bíblia Fala. Ative o sino e esteja pronto para mais verdades que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer. O silêncio da madrugada Jesus é quebrado por um som que ninguém consegue explicar. As luzes falham, os relógios param, e uma presença invisível toma conta do ar. Não é um filme, não é um pesadelo, é real. E então, uma voz ecoa, não nos ouvidos, mas na alma. Uma voz que o mundo esqueceu, mas que o tempo todo avisava: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Se Jesus voltasse hoje, o que ele diria a mim, a você, ao mundo? Prepare-se, porque a resposta pode mudar tudo o que você acredita. Vivemos em uma era marcada por um caos silencioso, porém devastador. As manchetes gritam guerras, a fome consome multidões, o ódio se espalha como fogo, e a vaidade reina como um Deus moderno. A traição se tornou comum, e a verdade, essa virou produto, vendida, distorcida, negociada. O amor, aquele verdadeiro, que tudo suporta e nada espera em troca, parece ter morrido. E em seu lugar, a frieza, o egoísmo e o desprezo tomaram conta. Curioso, não é? Porque há mais de 2000 anos, Jesus já havia profetizado exatamente isso. Ele não apenas previu, ele descreveu com precisão cirúrgica o que hoje chamamos de atualidade. E o mais assustador é que muitos nem percebem, porque, como ele mesmo disse, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Hoje vivemos exatamente isso. A mentira ganhou palco. Os enganadores vestem ternos, usam microfones, têm milhões de seguidores. Falam de prosperidade, mas não mencionam arrependimento.
prometem bênçãos, mas ignoram a cruz. E enquanto isso, o amor se esfria. As igrejas se enchem, mas os corações se esvaziam de compaixão. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus alerta com palavras tão atuais quanto assustadoras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Ele não fala em linguagem simbólica. Ele fala como quem vê o fim se aproximando com olhos abertos. Não se trata apenas de conflitos políticos ou desastres naturais. Trata-se de um colapso moral e espiritual. O mundo está doente. O ego se tornou o novo altar. O que antes era pecado agora é normalidade. O certo virou errado. O errado virou estilo de vida. E como Jesus previu, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. E os justos? Aqueles que ainda permanecem fiéis, que se negam a dobrar os joelhos diante do sistema, que preferem perder o mundo a perder a alma. Estes são zombados, ridicularizados, cancelados, expostos, perseguidos. Exatamente como ele anunciou. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. O tempo de perseguição não está vindo. Ele já começou. E se Jesus voltasse agora? Não traria um novo sermão. Não faria novas promessas. Talvez apenas repetisse o que já disse, com um tom mais firme. Como quem fecha a porta de uma arca enquanto a chuva começa a cair. Talvez repetisse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Ou talvez, ao ver o cenário atual, ecoasse suas últimas palavras antes da cruz: está consumado. João 19, 30. Porque tudo o que ele avisou já está acontecendo. A porta da graça ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Esse é o mistério e também o alerta. Se Jesus se levantasse hoje em meio às ruas frias e escuras das grandes cidades, ele não viria montado em plataformas humanas, nem seria anunciado como uma celebridade. Ele não buscaria aplausos, curtidas ou aprovação da multidão. Ele viria com verdade nos lábios e fogo nos olhos. Viria com a espada do Espírito na mão, dividindo luz e trevas, verdade e mentira. E quando abrisse a boca, o mundo tremeria, porque as suas palavras jamais foram suaves para os corações endurecidos. Ele diria, como no início do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. A mesma mensagem que ecoou nos desertos da Galileia seria a mesma hoje, imutável, eterna, inegociável. Porque o reino de Deus não muda para agradar uma geração. Ele permanece puro, santo e soberano. E essa frase, arrependei-vos, não seria um conselho, seria um chamado urgente, um alerta para almas adormecidas que caminham rumo ao abismo sem perceber. Jesus caminharia pelas avenidas iluminadas por neon, mas espiritualmente apagadas. Ele não se impressionaria com os templos de mármore, nem com os telões das mega-congregações. Ele veria multidões com as mãos erguidas, mas com corações desconectados. Veria coros que cantam sobre fé, mas que vivem no medo. Veria líderes que pregam sobre santidade, mas negociam com o pecado. Em Apocalipse 3:1, ele já avisou: tens nome de que vives, mas estás morto. Ele falaria com todos: pastores famosos e anônimos, influenciadores digitais, políticos poderosos e pecadores esquecidos. Diante dele, ninguém teria privilégios, pois em Atos 10:34 está escrito: Deus não faz acepção de pessoas. Ele denunciaria o pecado com coragem, apontaria o erro com clareza, mas estenderia a mão com misericórdia para quem se arrependesse de coração. Como fez com Zaqueu, como fez com Pedro após a negação, como fez com tantos que o mundo condenava.
mas que ele perdoou. Jesus abraçaria os cansados, os esquecidos, os desprezados pela sociedade, aqueles que choram em silêncio, aqueles que ninguém vê. Ele enxugaria lágrimas, mas também confrontaria escolhas. Ele libertaria, mas exigiria transformação. Porque com Cristo não há meio termo. Ou você o segue por inteiro, ou continua perdido. Em Lucas 9:23, ele declarou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ele alertaria com firmeza, como fez há mais de 2000 anos. Quem não está comigo, está contra mim. Mateus 12:30. Palavras duras, mas reais. Palavras que dividem, porque a verdade dói, mas salva. E talvez muitos não suportariam ouvir. Muitos prefeririam continuar em sua zona de conforto, em suas teologias de conveniência, em suas rotinas vazias e mornas. Mas Jesus já sabia disso. Ele mesmo disse em João 8:45, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Se Jesus viesse hoje, ele não buscaria fãs, mas discípulos. Não buscaria curtidas, mas obediência. Ele chamaria os fiéis para se levantarem, para pregarem a verdade, para viverem com ousadia. Porque o mundo precisa mais do que uma religião. Precisa de arrependimento, precisa de santidade, precisa de um avivamento que comece de dentro para fora. E talvez, se passasse pelas nossas igrejas, por nossos púlpitos, por nossos cultos de aparência, ele choraria. Como chorou sobre Jerusalém? Ah, se você compreendesse neste dia o que te pode trazer a paz. Lucas 19:42. Mas muitos não compreenderiam. Muitos não reconheceriam o tempo da visitação. Muitos rejeitariam novamente o Salvador. Mas ainda há tempo, ainda há graça. Ainda há um chamado ecoando no deserto desta geração. Arrependei-vos, voltem para o Senhor, porque o reino dos céus está mais perto do que nunca. Você está preparado para ouvir Jesus agora? Ou só quando for tarde demais, porque ele já está falando? Sim, ele não está em silêncio. Sua voz ecoa, não apenas nas páginas da Bíblia, mas também nos ventos da dor, nas lágrimas da noite, nos sinais que se multiplicam a cada dia. Ele fala através das Escrituras, através da consciência, através dos acontecimentos que abalam este mundo. Mas nem todos escutam. Muitos estão tão ocupados com o barulho da vida, com a correria, com as distrações, que não percebem o sussurro de Deus no meio da tempestade. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele está à porta, batendo, esperando. Ele não arromba, ele não invade, ele convida, ele chama, mas nem todos ouvem, nem todos abrem. A pergunta hoje não é: o que Jesus diria se estivesse aqui? A pergunta real, profunda, urgente é: você está disposto a ouvir o que ele já está dizendo? Neste exato momento, Jesus não grita. Ele não entra com fúria, mas com graça. Ele não se impõe, mas estende a mão. Porque Deus é amor, mas também é justo. Ele é misericórdia, mas também é juiz. E o tempo da misericórdia tem limite. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A graça tem prazo. A porta da arca não ficou aberta para sempre. E quando a última trombeta soar, quando o céu se rasgar e o Filho do Homem vier nas nuvens com poder e glória, Mateus 24:30, não haverá mais tempo para perguntas. Não haverá mais tempo para desculpas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2, eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Hoje ainda é tempo de decidir, ainda há ar, ainda há chance. Mas por quanto tempo? Porque o mundo vai continuar zombando, ignorando, rindo da fé, chamando de loucura aquilo que é sabedoria eterna. Mas
E você? Você vai ouvir ou vai adiar mais uma vez? Vai continuar dizendo mais tarde, quando eu estiver pronto, quando eu resolver minha vida? Quantas vezes mais Deus vai precisar chamar você até que você entenda que não há vida fora dele? Em Hebreus 3,15 está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A decisão está diante de você, não amanhã, agora. Porque o amanhã pertence a Deus, e o tempo dele nunca atrasa, mas também não espera. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém pode estar esperando ouvir isso antes que o tempo acabe. Inscreva-se no canal A Bíblia Fala. Ative o sino e esteja pronto para mais verdades que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer. Jesus está voltando e ele ainda está falando. Você está ouvindo?